Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Penha da Saudade do Instituto Politécnico de Coimbra. Estamos hoje aqui para a apresentação do livro de poemas do autor Virgílio Caseiro, Um Lago no Meio do Mar, e para apresentar este livro temos connosco o professor músico César Nogueira. César, como quiseres. Bom, eu preparei um pequeno improviso, que vai ser rápido. Escrevi com todo o cuidado. Antes de mais, muito obrigado à doutora Fernanda Antunes, em meu nome e do Virgílio, por ter acedido a esta apresentação. O livro já teve uma primeira apresentação em Ancião, em agosto. Vamos apresentá-lo agora em Coimbra, digamos assim que é a terra da adoção do Virgílio. Portanto, fica aqui este agradecimento formal que muito nos honra, e ao Virgílio também. Doutora Fernanda Antunes, muito obrigado. Bom, muito rapidamente. A forte amizade que há décadas me liga ao Virgílio Caseiro foi talvez a razão principal que o levou a convocar-me para o ajudar na edição deste livro. A bem da verdade, aliás, o Virgílio convidou-me para fazer o prefácio. Mas depois de me enviar as primeiras provas e depois de as ler, achámos ambos que haveria de fazer ali algum trabalho de edição, correção de gralhas, composição gráfica, ordenação e organização dos poemas. Enfim, umas quantas tarefas, rápidas e fáceis, era o que ele sempre dizia, mas que era preciso ainda fazer e um pouco distantes da fase "o livro está pronto", que o autor me tinha anunciado no primeiro telefonema que fizemos sobre o assunto. Estávamos em 2020. Entretanto, nestes 5 anos, livros e poemas à parte, quase tudo o que poderia acontecer aconteceu, a mim, ao Virgílio e também a todos nós, como todos sabemos, às vidas de todos nós. Agora que o livro está, de facto, pronto, agradeço a confiança que o poeta em mim depositou e desculpe a imprudência nesta escolha claramente arriscada. Mas eu entendo. O Virgílio é um tipo brilhante. Tudo o que faz, faz bem feito. O que escreve, o que leciona, quando compõe ou dirige. E é um repentista, a quem tudo calha bem à primeira. Por isso, genuinamente, está pouco habituado a errar. Nem sequer se lembra de que o erro existe, e existe mesmo. Por isso, deve ter pensado lá com os seus botões. Nada melhor para esta tarefa que arranjar alguém de natureza pausada, meio tropeçudo, e que conviva frequentemente com os seus lapsos, com falhas e esquecimentos, que já esteja calejado de tentar esconder as falhas da sua própria humanidade. O César. Ele vai ler isto 1 milhão de vezes, mal seja que não encontre aqui as irritantes e desconfortáveis gralhas que sempre perseguem a mínima coisa que se escreva, mesmo sob a ação artificialmente atenta dos corretores ortográficos. E aqui estou. Foi um processo lento, como se vê, com longos períodos de pausa, umas vezes porque tudo estava igualmente parado, outras vezes porque ambos queríamos deixar maturar decisões e ideias, nem sempre prontamente consensuais entre nós. Sempre, livremente, manifestei mais gosto por uns poemas do que por outros, e com a mesma verdade, algumas vezes o Virgílio concordou comigo, noutras vezes não. Em alguns casos, a decisão final foi imediata. Noutros, demorou meses. Desempenhei este papel, diga-se, com todo o prazer que se pode facilmente empenhar e com igual gosto que aqui apresento o livro. Hoje, neste Centro Cultural do Politécnico de Coimbra, Centro Cultural Penha da Saudade, Politécnico de Coimbra, que foi também, Virgílio, a tua casa, e é ainda, onde, na Escola Superior de Educação, deixaste uma grande obra e muito boas memórias. Trata-se então de apresentar um livro de poemas de Virgílio Caseiro. É um livro grande, para um livro de poemas, 226 páginas, 186 poemas. Cheguei a recomendar ao autor que fizesse 2 livros, ou mesmo 3, mas ele não quis, e eu rendi-me, e aqui está o resultado. Tendo em conta o volume assinalável de poemas, achamos que seria prudente e útil, como guia para o leitor, dividir o livro em capítulos. Ficou então decidido por realizar 5 capítulos, tentando encaminhar cada poema para grupos de afinidades comuns. Quase sempre conseguimos,
de acordo com a coerência que tentámos encontrar na identificação e seleção das diferentes sensibilidades dos textos. Mas são 5 capítulos desiguais no que respeita ao número de poemas. 35 poemas no primeiro capítulo, 9 no segundo, 18 no terceiro, 55 no quarto, 69 poemas no capítulo 5. Sobre o capítulo 1, Num Desejo de Estar Bem, página 1, são 35 poemas. Num Desejo de Estar Bem, que aparece na página 4, é o primeiro verso do poema Um Lago no Meio do Mar. Se calhar, todos os poemas, talvez até todos os poemas de todos os poetas, são sobre o amor. Amor, naturalmente, nas suas variadas aparências. Amor à mulher, à mãe, ao pai, a um lugar. Amor a uma ideia, amor a um sentimento ou crença. Tudo isto é amor e neste sentido, todo este livro é evidentemente sobre o amor. De qualquer modo, neste primeiro capítulo, Num Desejo de Estar Bem, tentámos agrupar preferencialmente aqueles poemas em que o foco fosse o daquele amor, naquele sentido em que se pensa nele ou se recorda, ainda de borboletas na barriga e tropeções no peito, se é que me faço entender. É o amor que se sente num olhar mais secreto, num gesto mais arrojado, talvez até um amor reprimido, feito de representações impossíveis e desvarios oníricos. Página 10, por exemplo, vivi um sonho junto a ti e ao acordar senti não ser a realidade. É este o amor do capítulo 1. Como são também exemplos os poemas da página 4, página 5, página 11, Um Lago no Meio do Mar, que deu o título ao livro, também Amar Incerto, ambos para serem apresentados de seguida em versão musicada pelo autor. É igualmente o caso do poema Incongruência. Fugi de ti porquê, e eu sei lá. Sobre o capítulo 2. No segundo capítulo, agrupámos poemas que assinalam o compromisso pessoal do autor com os valores da liberdade e de Abril. No poema Para Lembrar o 1º Abril, que vamos encontrar, é no poema Para Lembrar o 1º Abril que vamos encontrar o nome dado a este segundo capítulo. Para evocar o Abril de 74, o autor relembra o 17 de Abril das lutas académicas de 1969, que viria a desencadear a crise académica vivida em Coimbra, especialmente crítica e intensa. Vou ler Para Lembrar o 1º Abril. 45 anos de memória já passaram sobre o 17 de Abril de sã lembrança. Nesse jardim de primaveras arrebentaram 1000 discursos de revolta e de esperança. Seguiram-se prisões, greves e lutas contra uma academia madura no seu querer, mas a alma dos estudantes resistia impoluta, suportando a agressão, a dor e o sofrer. As canções foram a arma encontrada, que mais cresceram contra a violência e o facho vil. Acorda, camarada, pôs na estrada o começo da vitória noutro abril. Sobre o capítulo 3. Minha Tricana Formosa, página 57, são 18 poemas. Minha Tricana Formosa é o primeiro verso de Para um Fado de Coimbra. Neste terceiro capítulo, o tema é o do amor do autor pela cidade de Coimbra. Cidade onde estudou, onde desenvolveu as suas múltiplas atividades profissionais. Coimbra, onde é conhecido e considerado, cidade pela qual continua apaixonado até hoje. Vou ler Para ti, Coimbra. Tenho meus olhos escondidos para que não os possas ver. Não quero que os vejas perdidos, nem saibas o seu dizer. Os olhos são tão perigosos, tão traidores, tão libertinos, tão cruéis, tão lacrimosos, tão fiéis no seu destino. Se me descuido e te os mostro, a correr tu vais sentir que é de ti que eu tanto gosto e não consigo fugir. Sobre o capítulo 4. O pior é a certeza, são 55 poemas, começa na página 57. O pior é a certeza é o 6º verso do poema Reflexões sobre o Impossível, na página 79. De todos os capítulos do livro, o 4, o pior é a certeza, é o mais arriscado, é o mais exposto, mais nulo. As certezas são tudo aquilo que dói. O autor revela-se sem pudores e sem os pudores e as cautelas de que, eventualmente, estaremos sempre à espera que os outros tenham connosco. E nestes tempos de relações superficiais e efêmeras,
Não acreditamos, com naturalidade, na sinceridade dos outros. A franqueza, às vezes, quase nos ofende, por ser imprevisível, atrevida, crua, demasiado certeira. É este, pois, o capítulo das reflexões mais íntimas, das observações audaciosas, das introspecções pessoais, das dúvidas. É o capítulo do Virgílio mal disposto e desiludido. Este quarto capítulo é o seu livro do desassossego, de um Virgílio caseiro em forma de Bernardo Soares, de maneira que quase que estamos à espera de ver aparecer a frase, e vou citar, de Bernardo Soares: "Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido, sem saber porquê." Não haverá melhor frase para sintetizar o novelo de contradições que povoa uma qualquer cabeça saudável. Vou ler reflexões sobre o impossível. Por certo que o mais certo no ser certo são certezas desta vida em que acertaste, e mesmo sem estar certo, se fores esperto, convences toda a gente que ganhaste. O pior é a certeza que te fica, quando só para ti souberes que não estás certo e que só a tua vida errada te explica que tenhas transformado um oásis num deserto. Sobre o capítulo 5º. Todo o tempo que passou, a página 137, são 69 poemas. Todo o tempo que passou é o 10º verso do poema Teoria do Ricochete, da página 141. O último capítulo do livro, ao contrário do capítulo anterior, em que o poeta fala dos outros para falar de si, aqui o Virgílio fala de si para falar de todos nós, das nossas sensibilidades, dos nossos temores, das nossas infâncias, das nossas vidas, do pai e da mãe. Nestes poemas o Virgílio revela que, afinal, parte dele nunca saiu lá da sua terra, de Sião, daqueles costumes, daqueles comeres, daqueles prazeres que só as pequenas terras sabem dar e receber. Aparecem quadras de gosto popular, recordações de dichotes, memórias de alpendres e lareiras, saudades dos velhos sábios e dos sonhos dourados dos mundos irreais. Aparece também a memória amarga dos que partiram numa orfandade dorida, como são todas as orfandades. Termino com a audição de uma gravação de 1985 de Tempos Idos, poema da página 137, cantado pelo autor com acompanhamento instrumental de José Santos Paulo, Otávio Sérgio e eu próprio. Parabéns, Virgílio. Obrigado. Tempos idos de criança, eu recordo com fervor. Brincadeiras ao teu colo, tantas foram, tanto amor. Mas o tempo não perdoa, no instante jota a vida. Criança me fiz homem, está para breve uma partida.
Os teus olhos já não brilham, teu olhar já não tem luz. Estou perdido por perder-te bem mais cedo que supus. Mas cá dentro do meu peito estás mais viva que ninguém. Passa o tempo que passar, aqui ficas minha mãe. Nós vamos agora fazer 3 fados dele. Chamava aqui então o António. Vamos tocar o António Lopes, toca guitarra. É professor da concorrência, mas pronto. Bom, já cá estamos acompanhados com o António, não é? Estávamos ansiosos porque queríamos vê-lo e ele não aparecia. Não cheguei muito tarde. Não chegou tarde. A gente nunca chega tarde à vida. Há sempre a tempo. Eu queria ser sintético naquilo que tenho para dizer como pessoa ligada à canção de Coimbra e a outro tipo de projeção harmónica que, efetivamente, eu também pertenci com a humildade de quem queria dar o seu melhor. E por isso, entrei em temas de reflexão que exponho. Vou ser muito sintético, estejam sentados no atrás ao lanche. Sempre se disse, e é verdade, que temos que passar pelas coisas, para as coisas nos deixarem claro e bem marcado aquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo isto é a propósito de uma primeira questão. Deveria estar aqui hoje, eu ou não? Se calhar a resposta é não. Porque, ainda que a vontade fosse estar, há qualidades acústicas, polifónicas ou harmónicas que são salvaguardadas e que, se as pessoas não as puderem ter em pleno, devem considerar 2 vezes. Como vem, quem me conhece, vê bem que quem está à vossa frente é alguém com um comportamento, uma relação com a palavra diferente para pior, claro. Que até aqui tinha acontecido. Depois também queria deixar bem claro que o Salazar não é este, é o outro. O que criou o Instituto Biomédico do Porto. Abel Salazar. E o Abel Salazar dizia uma coisa que ficou para a história. O médico, só souber medicina, será toda a vida um triste médico. Porque realmente a complementarização factual, real, palpável, deixa-nos a certeza que temos que nos relacionar com as coisas. E é com esse o objetivo na década de 80, perdi o meu tempinho a pintar, convencido que ia ter de tirar o lugar ao Picasso. Não aconteceu. Ele mandou uma carta a dizer: não insista. E de facto, na década de 80 dizia eu, eu queria perceber, a razão porque eu não vinha cá, não devia vir cá, é porque geralmente tenho o Criador privilegiou-me com esta dádiva. Estou a falar e há interrupção de discurso, porque não sei concretamente onde estou, como estou e quando vou, e depois, passado meio minuto,
recupera. E foi essa a esperança da recuperação que leva muita gente a Fátima, muita gente que vem a Politécnico de Lisboa. Dediquei a minha década de tempo à pintura. Salvaguardei alguns quadros daqueles que não tive coragem de tocar o fogo, porque era aquilo que eu devia ter feito a todos. Caprichei e fiz isso. Depois foi a dedicação à música. Depois foi o pensar que a poesia me podia salvar finalmente. Nada disto é verdade. E tudo se faz convencido que a esperança é a esperança e o dia é dia. E a esperança do dia é o dia da esperança. Temos que ser capazes de lucidamente raciocinar, e foi este raciocínio muito ético, muito sério, muito honesto, que me trouxe cá hoje para estar convosco. Obrigado por terem vindo. Mar incerto. Não é? Amar é um andar incerto, ora longe, ora perto, por vezes tão distante. Amar é chorar de alegria por te beijar um dia, por te tocar um instante. Meus olhos são diamantes que tu sabes lapidar. Cuida deles todo instante, pois brilham só se os amares. Amar é um andar incerto, ora longe, ora perto, por vezes tão distante. Amar é chorar de alegria por te beijar um dia, por te tocar um instante. Mas se um dia tu sentires que estando perto estás distante, melhor é, meu amor, partires, lembrando o tempo de amar. Pensamento Livre é um fado com a música do Virgílio e com um texto do livro de poemas de um tio do Virgílio, chamado João Valente, um livro chamado Isto, Aquilo e o Resto. Portanto, Pensamento Livre. Que me importa que me prendam e me algemem as pernas e os braços?
cavernas e me tratem como farrapos velhos. Mesmo assim, algemado e acorrentado, com a carne a sangrar, o pensamento há de ser livre. Mesmo assim, algemado e acorrentado, com a carne a sangrar, o pensamento há de ser livre. E hei de pensar e arquitetar o que eu quiser, pois não há cadeia nem corrente que evite que se pense livremente. Não nascemos para muitas coisas, nascemos para tantas outras. Bem, isto a propósito, eu não quero ser ingrato. E esta obra, que realmente a música é minha, a letra é do meu tio, como já foi dito, João Valente, um poeta clandestino. Mas há alguém que tem uma palavra a ser dita sobre esta canção e que eu não podia esquecer, o Dr. Fernando Monteiro. Infelizmente desaparecido, bem-aja, 1 minuto de silêncio por ele. Deixar um agradecimento público a alguém que se disponibilizou para trabalhar e o tempo fosse preciso, conforme pessoas. O César. É em relação a mim uma comunidade. Que é a amizade. Andei com este mamífero ao colo. Estava com o tempo, é verdade. E encontrei como é que se chama a praia? São Pedro. São Pedro do Sul. Moel. Gastava mais gasolina. O César Nogueira era uma criança engraçada que o pai, cheio de vaidade, para ali tocar acordeão e eu não quero. Deixo aqui também o creio do meu agradecimento por ser realmente uma das poucas pessoas que estaria disponível para trabalhar num tema como este. Outros temas, outros jeitos, outras colaborações, outros estados. E também, por isso, não querendo estafar-vos com agradecimentos ouvidos, mas alguns são inerentemente necessários. Refiro-me ao Rui Paulo Branco, que tem trabalhado e dado o seu corpo também. E continuamos com esta lembrança de um período meu da minha vida, que foi na altura em que eu escrevi os fados. Agora, a altura não é boa também, mas já estamos habituados. Bom, Virgílio, então vamos terminar aqui a nossa participação com Um Lago no Meio do Mar, que é o fado que deu o nome ao livro.
deixou de estar bem, construí com mais alguém um lago no meio do mar. E toda a gente que o via, mal olhava, já dizia: tal loucura não vai dar. Quem são eles, afinal, para darem o aval às loucuras do amor? No amor tudo é diferente, é comércio de outra gente, é gestão de outro valor. E o lago frutificou e mais gente aqui chegou, encantada pelo arrojo. Só quem ama aqui está bem, e se até nós alguém vem, logo do mar ganha nojo. O meu lago, o nosso lago,